Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Bombril, muito famosa pelo seu principal produto, que é as esponjas de aço. Mas claro, ela não se limita só a isso, ela tem outros produtos de limpeza também. Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Vamos começar com a primeira conta, que é a receita líquida, que é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções, como devoluções, concedidos e impostos que vão sobre as vendas. A gente consegue analisar aqui. Deixa eu ativar uma caneta aqui para ficar mais fácil. A caneta vermelha não ajuda muito. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a cor da tinta. Vou colocar uma tinta preta, fica mais fácil. Aqui, ó. Bom, ela vinha aqui. Ela chegava nesse patamar em 2014 e veio numa descendência aqui bem forte de 2014 a 2018, apresentando recuperação ascendente de 2019 e 2020 aqui, mesmo com a pandemia. Aqui a gente está analisando, lembrando, eu esqueci de avisar aqui, que a gente está analisando os 3 primeiros trimestres de 2020, comparando com os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores. Que ainda eu estou fazendo esse vídeo em dezembro, ainda não foi apurado ainda o 4º trimestre de 2020. Bom, então, o 2020 aqui está seguindo essa linha tendência de alta que vem aqui de 2018 a 2020. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos. Isso aqui são os custos que são empregados na produção da empresa. Normalmente ele acompanha o total de receitas da empresa, né? Mas é que ele não está acompanhando. Isso aqui é um caso um pouquinho raro. Diminuiu as vendas, é que essa linha do custo dos bens vendidos também deveria diminuir na mesma proporção, mas não diminuiu. Então quer dizer que ela manteve o mesmo nível de processo produtivo, ou seja, ela não diminuiu a sua produção, só que se ela não vende, vai aumentando a quantidade do estoque, e estoque é dinheiro parado, então já é um pouquinho preocupante. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado da empresa. Para a questão de análise não quer dizer muita coisa para a gente. Mas isso já é interessante, que a empresa sempre apresentou lucro e não prejuízo. Tem algumas empresas que estão em situações um pouquinho complicada, e já no primeiro resultado o lucro bruto já apresenta prejuízo. Bom, a gente tem as receitas, despesas gerais e administrativas. Isso aqui como o nome já diz, são outras receitas, outras despesas. No caso das receitas, são outros recursos que entram no caixa da empresa que não estão ligados diretamente no seu processo produtivo. A gente pode citar um exemplo aí clássico, que é uma venda de um ativo, um imóvel, um veículo. Às vezes a empresa renova o seu parque de informática e acaba vendendo ou leiloando os seus equipamentos ou móveis, etc. Geralmente é a venda de um ativo que não está ligado diretamente com o principal ramo da empresa. Então entra, no caso, essa receita aí entra dentro dessa conta. No caso, as despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, são despesas gerais, ou seja, não está envolvido também no processo produtivo da empresa. Envolve mais a questão organizacional, o pessoal do administrativo, salário da galera lá do administrativo, arquivo, documentação, parte jurídica, o contador, consultores, computadores para o pessoal do administrativo, licenças de sistemas, impressoras, produtos de limpeza, manutenção predial, ou seja, são outras despesas da empresa que não estão envolvidos, não interferem diretamente no processo produtivo da empresa, ou seja, não tem nada a ver com o custo na hora da industrialização dos seus produtos. Bom, se está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Se estivesse no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. É difícil a receita superarem as despesas, salvo os casos que, quando a empresa vende algum ativo com valor considerável, por exemplo, um imóvel, mas normalmente
as despesas sempre superam as receitas. Bom, a gente tem o resultado operacional para a questão de avaliação da empresa, é um dos principais. O principal, que é o famoso EBITDA ou LAGIDA, que é o lucro antes do imposto de renda e contribuição social e despesas e receitas financeiras. Esse daqui, ou seja, esse daqui a gente consegue avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo só com as suas operações, ou seja, só com as suas rotinas operacionais se ela teve lucro ou prejuízo sem o envolvimento ainda de algumas contas que envolvem terceiros, ou seja, o mundo exterior daí, ou seja, a gente só consegue avaliar aqui, a gente consegue avaliar como que está a situação econômica só utilizando as rotinas da empresa. Bom, de 2015 a empresa apresentou prejuízo, apresentando uma recuperação forte de 2016 para 2017, caindo aqui quase no prejuízo em 2018, mas apresentando recuperação de 2019 para 2020 do período estudado. O único período que teve prejuízo foi 2015. Bom, a gente tem despesas e receitas financeiras. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, variação cambial, juros que ela paga de empréstimos, ganhos e perdas dos investimentos que ela faz no mercado financeiro. A gente pode citar o exemplo aí de ações de outras empresas que ela compra. Se está no patamar negativo, quer dizer que ela teve prejuízo, ou seja, ela perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Foi o que ocorreu em 2014. 2015 e 2016 ficou no patamar neutro, a empresa nem ganhou nem perdeu. 2017 também ela perdeu mais do que ganhou. Em 2018 ela ficou no patamar de lucro, aí ela ganhou mais do que perdeu. Mas a partir de 2019 a 2020 ela pagou mais para o mercado financeiro do que recebeu. Mas assim, está bem próximo do patamar neutro, ou seja, tá praticamente, a empresa não está nem ganhando e nem perdendo tanto assim no mercado financeiro. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto, ou seja, é o resultado operacional, deduzindo aí a receita ou despesas financeiras. Tá bem parecido com o gráfico aqui da despesas e receitas financeiras. Ela teve prejuízo em 2014 e 2015, 2016 ficou naquele patamar neutro, a empresa nem teve lucro nem prejuízo, e apresentando recuperação de lucro em 2017, aumentando um pouquinho em 2018, entrando no patamar negativo em 2019, um pequeno prejuízo, não foi um prejuízo tão considerável assim, apresentando recuperação de lucro novamente em 2020, lembrando que a gente está avaliando aqui os 3 primeiros trimestres. Bom, a gente tem um imposto pago pela empresa. Esse daqui, se está no patamar negativo, quer dizer que a empresa acreditou imposto. Se estiver no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto. Que aqui, no caso, a gente está citando o imposto de renda e a contribuição social. Bom, no período de 2015, a empresa acreditou imposto. 2016 ela não pagou. 2017 teve crédito novamente. 2018 teve um pequeno crédito. 2019 teve um crédito mínimo também, bem pequeno. E em 2020 ela pagou imposto de renda e contribuição social porque ela obteve lucro. Lembrando que o imposto de renda e contribuição social, para a questão de avaliação da empresa, não tem tanta representatividade de valor, no caso, para a avaliação do resultado da situação econômica da empresa, porque a empresa precisa pagar. Quando ela não paga, ela acredita em imposto. Isso daqui para avaliação não tem tanta valia assim para nós. Bom, a gente tem o lucro líquido. O lucro líquido é o último resultado da empresa. Para a questão, isso aqui é o que por lei ele deve ser dividido, no caso quando tem lucro, ser dividido entre os sócios e acionistas, pagamento de dividendos, o que vai para a reserva estatutária, reserva legal, e o que sobrar, no caso do lucro, vai para lucros acumulados para o próximo período. Já no caso do prejuízo, aí vai entrar na conta de prejuízos acumulados para o próximo período. Bom, de 2014 a 2015 a empresa ficou no período de prejuízo. 2016 teve um pequeno lucro, um lucro mínimo aí, apresentando recuperação forte em 2017, subindo um pouquinho, mas mantendo praticamente o mesmo patamar de 2017, entrando no patamar de prejuízo em 2019 e entrando em lucro, um lucro
até que um pouquinho considerável, não tão forte assim em 2020, mas já apresenta lucro e isso é importante. Bom, a gente tem a estrutura de capital, a gente vai falar um pouquinho da participação de capital de terceiros. Aqui está negativo porque o patrimônio líquido da empresa está negativo. Se o patrimônio líquido da empresa está negativo, então aqui o gráfico também fica negativo, mas isso não é nada bom. Isso demonstra que a empresa está muito alavancada. Ela está muito alavancada. Ou seja, as suas operações, pela sua totalidade, está sendo operada com capital de terceiros, ou seja, empréstimos e financiamentos, e não pelo seu patrimônio líquido, capital próprio dos sócios e acionistas. Então, toda vez que você vê lá do balanço o saldo do patrimônio líquido negativo, quer dizer que a empresa está, os sócios já estão devendo para os bancos, praticamente, vamos supor aí, só para questão de entendimento, é como se os sócios estivessem devendo para os bancos, além do banco da empresa já está devendo para os bancos. Esse saldo negativo sobra para os sócios também, porque o que a empresa tem de empréstimos e financiamentos superaram muito o que a empresa tem de patrimônio líquido. E o ideal seria, normalmente, quando uma empresa está numa situação legal, o patrimônio líquido, essa participação de terceiros, ela supera o que a empresa tem de empréstimos e financiamentos. E como que aqui o saldo está negativo, então a situação da empresa está no sinal de alerta muito grande. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso aqui a gente faz um estudo da dívida a curto prazo em relação ao longo prazo. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo e a maior parte está alocada a longo prazo. E o ideal é que a menor parte da dívida da empresa esteja a longo prazo e a maior parte a longo prazo. No caso, se estiver acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. E o ideal é que a menor parte esteja a curto prazo. Se a menor parte estiver a curto prazo, a empresa tem um tempo hábil para poder juntar o montante suficiente para poder pagar as parcelas dos seus empréstimos e financiamentos e poder gerar caixa, fazer o seu fluxo fazer seu estoque, gerar o tempo suficiente para poder gerar esse fluxo de caixa para poder pagar essa dívida em dia. Agora, quando o caso da maior parte da dívida da empresa estiver a curto prazo, corre o risco da empresa não gerar caixa o suficiente para poder pagar essa dívida em dia. E se a gente bater o olho aqui, esse daqui é a nossa linha de 50% quase reta. Bom, o único período que ficou abaixo de 50% foi 2014, ou seja, a menor parte da dívida ficou a longo prazo. A menor parte da dívida ficou a curto prazo, agora o restante dos períodos ficou acima de 50%. Só em 2020 aqui ficou quase metade da dívida, praticamente metade da dívida ficou a curto prazo e a outra metade ficou a longo prazo. O pior período foi em 2016, chegando a um patamar de 58%. E de 2016 a 2020 vem numa decrescente, mas lembrando que está no patamar de 58%, ou seja, a dívida da empresa está bem dividida, praticamente o mesmo montante a longo prazo e o mesmo montante a curto prazo. Bom, a gente tem aqui opa, voltei aqui sem querer. É só isso mesmo, Já falei aqui da participação de terceiros, composição de endividamento. Agora a gente vai falar da análise de rotatividade, começando com a rotatividade do estoque. Aqui a gente consegue avaliar quanto tempo o estoque da empresa fica parado depois que ele é produzido, né? Aqui o ideal, quanto menor, melhor. Aqui está numa média aqui de um dia. O melhor período foi em 2015, que o estoque ficou parado praticamente só um dia e já foi vendido, já saiu do estoque. Sendo o pior período, vem aumentando a quantidade de estoque parado em 2020. Lembrando, quando a gente falou da receita líquida, que a receita líquida vendeu, ou seja, ela diminuiu nas vendas, mas manteve o seu mesmo nível produtivo. Ela não diminuiu, ela não acompanhou as receitas. Se ela vende menos e ela mantém o seu processo produtivo, então a tendência é ter mais produtos parados no estoque. É isso que está acontecendo. A gente consegue ver a comprovação aqui, que com o passar dos anos, o
o estoque está tendendo a ficar mais dias, os produtos tendem a ficar mais dias parados em estoque aqui e está aumentando aqui conforme está nessa linha. A empresa vendeu menos, tem vendido menos, mas ela está mantendo o seu nível de processo produtivo, então tende aí a ter mais produtos parados, tende o produto ficar mais tempo parado em estoque. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento. O ideal aqui, quanto menor, melhor. Isso aqui é depois que a empresa faz a venda, quanto tempo ela demora para poder receber de seus clientes. Bom, o pior período aqui foi em 2015, ela demorou aí aproximadamente quase 9 dias e vem numa linha de tendência de queda, sendo 2020 o melhor período. Ela demorou aí aproximadamente 5 dias aí para poder receber dos seus clientes. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar, esse aqui é o famoso contas a pagar. Esse daqui é o prazo médio depois que a empresa compra matéria-prima lá dos seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar. O ideal é que o prazo de pagamento seja superior ao prazo médio de recebimento. E aqui a gente consegue avaliar que o melhor período foi em 2020, 2015 a empresa demorou aí aproximadamente 12 dias para pagar seus fornecedores, mas vem diminuindo. O pior período foi em 2019, a empresa aí demorou aproximadamente 7 dias para poder pagar os seus fornecedores e aumentando em 2020 esse prazo de pagamento para aproximadamente 9 dias. E eu esbocei um gráfico aqui para fazer esse comparativo. A linha branca é o prazo médio de recebimento e o ideal é ela está abaixo da linha de prazo médio de contas a pagar. E do período estudado, o prazo médio de contas a pagar sempre foi superior ao prazo médio de recebimento. O ideal é sempre prazo médio de recebimento ser inferior ao prazo médio de pagamento. Por quê? Porque aí a empresa recebe primeiro dos seus clientes e depois paga os seus fornecedores. Se o prazo médio de pagamento for inferior ao prazo médio de recebimento, então a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe de seus clientes. E se ela paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe de seus clientes, há uma grande probabilidade, se ela não tiver caixa o suficiente, de ter que pegar capital de giro, e capital de giro é empréstimos e financiamentos, e a empresa fica mais alavancada. Alavancada, para quem não sabe, é um termo que representa o nível de endividamento da empresa. Bom, aqui do período, só de 2017 ficou praticamente no 0 a 0, mas de 2014 a 2020 o prazo médio de recebimento sempre foi inferior. Bom, a gente tem o índice de liquidez. O liquidez geral, nós fazemos um comparativo do ativo total da empresa em relação ao seu patrimônio, o seu passivo total. Aqui, ou seja, a gente faz esboça para cada R$1 de empresa, de cada R$1 de dívida que a empresa tem com terceiros, quanto que a empresa tem de ativo. Se tiver acima de 1, quer dizer que a empresa tem mais ativo do que passivo. Se estiver abaixo de 1, quer dizer que a empresa tem mais passivo, tem mais obrigações com terceiros do que bens e direitos a receber. Esse aqui é o patamar de R$1. Então aqui a gente já consegue bater o olho. Nossa, linha torta. Mas aqui faz de conta que a linha está reta. Aqui é o patamar de R$1. Desde 2014 a 2020, que é o período que nós estamos estudando, o gráfico sempre esteve abaixo do patamar de R$1, ou seja, o passivo da empresa, a empresa teve mais obrigações com terceiros a pagar do que bens e direitos a receber, e isso não é bom, é uma situação preocupante. O melhor período foi em 2014, ficou aproximadamente 90 centavos, sendo o pior período 2016, chegando ao patamar aí de 65 centavos aproximadamente. Bom, a gente tem o liquidez corrente. Aqui a gente utiliza o ativo circulante em relação ao passivo circulante, ou seja, quanto que nós temos de ativo para R$1 de passivo circulante, ou seja, obrigações a pagar no período a curto prazo. Bom, o melhor período novamente foi 2014. A dívida da empresa a curto prazo ficou praticamente empatada em relação ao seu total do ativo, ou seja, a empresa teve o mesmo patamar de bens e direitos a receber em relação às suas obrigações a pagar com terceiros no período de curto prazo, sendo o pior período novamente 2016, tendo aqui aproximadamente uns 50 centavos para cada R$1 de dívida,
aumentando um pouquinho aqui em 2017 e caindo um pouquinho em 2019. 2020 teve uma pequena subida, mas pouco considerável. Bom, a gente tem o liquidez seca. Isso aqui a gente faz praticamente o mesmo comparativo do liquidez corrente, só que nós tiramos uma conta que não tem tanta liquidez assim, que é a conta do ativo do ativo circulante. Então a gente fala que é o ativo seco, que é praticamente só a conta caixa e a conta de investimentos, que são as contas que se transformam em dinheiro com uma facilidade alta, né? Em relação ao passivo circulante, ou seja, para cada R$1, para cada R$1 de dívida, quanto que eu tenho de ativo seco. Tá baixíssimo. Se o ativo circulante for baixo, imagine o ativo seco, que a gente está utilizando a conta de estoque. O melhor período foi em 2014, chegando no patamar daqui de 28 centavos, sendo o pior período novamente aqui em 2016, chegando no patamar de 5 centavos, aumentando aqui em 2018, chegando aqui nesse pico, chegando a 10 centavos, caindo novamente em 2019, chegando a 5 centavos e aumentando um pouquinho aqui em 2010, chegando no patamar de 8 centavos aproximadamente. Bom, vamos falar um pouquinho do índice de rentabilidade, que é a última classificação aqui. A gente vai utilizar o giro do ativo. Para cada R$1 de ativo, quanto que a gente teve de retorno de venda. O ideal é sempre estar acima de R$1 e é o que a gente consegue avaliar aqui. É o patamar de R$1 tá aqui. Será que saiu? Olha, saiu retinho agora dessa vez. Bom, sempre de 2014 a 2020 sempre esteve no patamar de R$1, sendo o melhor período aqui em 2019, chegando a R$1,40 de vendas para cada R$1 de ativo total que foi investido. O ativo é o que são todos os bens e direitos lá que são fundamentais para o funcionamento da empresa. Lá estão os maquinários, veículos, conta caixa, ou seja, a conta do ativo é tudo que faz a empresa girar e ter o seu funcionamento. Bom, a gente tem a margem operacional. Isso aqui é o percentual de lucro, do retorno de lucro, só com o resultado operacional da empresa. Quanto que a empresa teve de retorno de lucro só com as suas operações. Aqui a gente não coloca despesas ainda, despesas financeiras e receitas financeiras. E os impostos, que é o imposto de renda e contribuição social. Ou seja, quanto que a empresa teve de retorno de lucro só com as suas operações. Bom, ela teve um retorno positivo de 5% aproximadamente em 2014 aqui, ó. Entrou no patamar negativo em 2015 de quase 5% negativo, apresentando um leve lucro em 2016 de quase 1%, 0,5%, apresentando bons números em 2017 de margem de lucro. Em 2017, chegando aproximadamente aí a uns 17, 16%, caindo bastante essa margem em 2018, chegando aproximadamente a 1%, e vem nessa recuperação aqui de 2019 para 2020 chegando no patamar daqui de 13% aproximadamente. Bom, a gente tem a margem líquida, isso aqui é a nossa margem, toda vez que a empresa efetua a venda, qual que é a margem de lucro real do seu produto. Bom, 2014 a 2015 ela ficou aqui no patamar negativo. 2015 foi o pior período. Teve uma margem de quase 29%. Ou seja, a empresa ela não teve lucro nenhum. Pelo contrário, ela praticamente pagou para poder vender os seus produtos. Apresentando recuperação aqui em 2018. Em 2018 não, 2016... tendo um pequeno lucro aí, uma margem de 1 a 2%, e aumentando bem essa margem em 2017 e 2018. 2018 até então sendo o melhor período, chegando aqui a um patamar de aproximadamente uma margem até que considerável de 14% aproximadamente. 2019 caindo novamente essa margem para o patamar negativo de prejuízo, chegando aí a uma margem de 5% aproximadamente de prejuízo. 2020 apresentando lucro novamente, entrando no patamar daqui de 5% de margem de lucro, ou seja, para cada produto que a empresa vendeu, ela teve um retorno aí de lucro de 5%. Bom, pessoal, a gente termina a análise aqui, espero que vocês tenham gostado.
Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço muito. Quem puder também estar deixando aquele like já contribui para a continuidade do projeto. E se vocês tiverem alguma empresa que vocês desejam que sejam analisadas, alguma sugestão de empresa, deixem aí nos comentários, que já contribui demais aí para a nossa continuidade. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Sucesso a todos. Fiquem com Deus.